Bom dia a todos. Hoje, no dia 30 de junho de 2025, estamos dando início à nossa audiência de encerramento, audiência pública de encerramento das inspeções de ciclo na 22ª Zona Eleitoral sediada em Corrente e 59ª Zona Eleitoral situada no município de Cristino Castro, né? Inicialmente, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de cabelos pretos, estou usando óculos também de armação escura, pele clara, vestindo uma camisa verde com um blazer azul marinho e, ao fundo, uma divisória padrão, né? Temos que informar também que essa audiência ela está sendo acompanhada por um intérprete de Libras, né, seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, certo? A nossa audiência ela será presidida, representando a doutora Melissa, pela doutora Ediane Xavier, que é a nossa coordenadora da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, a qual tenho a imensa satisfação de passar a palavra para ela dar os cumprimentos e as boas-vindas e dar início à nossa audiência. É com você, Ediane. Bom dia, sou Ediane, coordenadora da Corregedoria, sou morena, de cabelos pretos, óculos transparentes, estou com uma camisa vermelha com branco e, inicialmente, cumprimento a doutora Mara Rubia, a doutora Gilvânia, meu bom dia, aos nossos colegas que compõem aqui, especialmente ao Ítalo e ao Tiago, chefes de cartório. E já inicialmente, doutora Maria Rubia, quero parabenizar, recebemos elogios do que foi encontrado pelo Márcio e pelo Marcelo na organização de ambas as zonas, né? E vamos dar início, sem mais delongas, né? Estamos aqui tratando da inspeção de ciclo 2025, da 22ª Zona Eleitoral Corrente, 59ª Zona, Cristino Castro, né? Com a abertura ocorrida no dia 18 e hoje o encerramento e os trabalhos que foram realizados do dia 23 ao dia 27 de junho de 2025. Já de imediato, agradeço a presença de todos e passo a palavra, retorna a você, Marcelo, a palavra. Obrigado, Ediane. Inicialmente, eu gostaria de externar aqui os nossos agradecimentos pela receptividade que tivemos em ambas as zonas eleitorais, eu e o Márcio. Foi uma inspeção tranquila, muito tranquila, né? Tivemos a grata satisfação de encontrar duas zonas em que a gente pode afirmar com certeza de que são zonas que são diferenciadas em relação às demais quanto ao nível de organização. São duas zonas extremamente organizadas. Isso nos causou aquela impressão positiva, né? Uma surpresa positiva que a gente não esperava encontrar as zonas como elas se encontram. Eu falo isso especificamente em relação à 59ª Zona Eleitoral, porque a última inspeção, eu estive presente nessa última inspeção lá e verifiquei, pude constatar a evolução que a zona teve, o salto de qualidade em relação à organização e os procedimentos. E a 22ª Zona também se encontra nesse patamar. As duas, isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar registrada, é que as equipes estão muito bem integradas e muito zelosas pela atividade que estão desempenhando na zona. E aí, doutora Mara Rubia, doutora Gilvânia, a equipe do Ítalo, juntamente com ele, a gente só tem a elogiar, tá? Houve uma evolução todas os procedimentos que a gente tinha verificado em relação à inspeção anterior, né? Logicamente que alguns pontos precisam de aperfeiçoamento, mas são pontos que a gente pode dizer que sem muita relevância. Não encontramos nenhuma inconsistência de natureza grave, nenhuma, tá? O que demonstra que os meninos estão realmente bastante comprometidos com o nosso trabalho. E isso, para a gente, é uma grata satisfação. Eu sempre comentava com o Márcio que a gente observa que, de fato, as inspeções elas têm gerado esse comprometimento nos colegas
e seguindo justamente em busca da excelência dos trabalhos, que é o que a inspeção procura alinhar com as zonas eleitorais. É sempre nisso, é sempre em busca de uma melhoria na nossa prestação jurisdicional, né? E, como eu sempre falei com os colegas, que ficassem desarmados, que a nossa ideia era de tentar verificar e, caso encontrasse inconsistência, tentar contornar, demonstrando e mostrando qual é o caminho a ser seguido, né? Então, nesse ponto, eu vou tentar ser breve, só nos resumos daquilo que a gente observou de melhoria e aquela parte que também precisa de aperfeiçoamento. Mas, desde já, eu gostaria de parabenizar as duas zonas eleitorais, porque, pela experiência que a gente já tem de inspeção, a gente tem observado que essas duas zonas, de fato, elas estão num nível muito bom mesmo, entendeu? Pois vamos lá. Em relação às melhorias, eu vou falar primeiro, vou começar falando da 22ª Zona Eleitoral, que foi a primeira, e posteriormente eu falo da 59ª. Mas em relação às melhorias que a gente observou em relação à inspeção anterior, a gente verifica, por exemplo, na questão organizacional, que o arquivo hoje é um arquivo bastante organizado da zona eleitoral, tá? Que antes não era. A gente verificava que tinha muito material a ser descartado anteriormente. Nessa já não tem isso, o que faz com que a zona eleitoral possa otimizar o ambiente físico do cartório eleitoral, né? Inclusive, existe um processo de descarte em tramitação aqui no tribunal, com publicação de edital já. Outra coisa que a gente observou, a publicação dos lotes de requerimento e alistamento eleitoral, a sua frequência de publicação está em conformidade com o que determina a norma, no dia 1º e no dia 15, né? O Marcinho verificou isso também, constatou. Apuração dos mesários faltosos, né? Que antigamente não se apurava, os mesários faltavam e não se apurava essa falta. E a gente tem observado que a zona eleitoral vem apurando corretamente, como deve ser, essa questão dos mesários, né? A gente observou também que na inspeção anterior havia requerimentos de endereço de eleitores sem a utilização do sistema próprio para isso, que é um sistema que é disponibilizado para as autoridades, que é um sistema denominado CIEL. E nessa verificação a gente constatou também que não há mais esse requerimento por ofício destinado ao cartório, né? O que a gente presume que a própria autoridade está consultando isso pelo sistema, né? O estoque processual, embora tenha aumentado o número de processos, e aí é uma coisa que a gente tem que ressaltar, a gente considera como uma melhoria pelo seguinte: a gente teve um ano eleitoral próximo, né? Então, e foi uma eleição municipal. E isso faz com que o cartório, o seu estoque processual aumente naturalmente por conta das demandas que decorrem de prestação de contas. Mas, assim mesmo, é um estoque extremamente administrável, só são 35 processos tramitando na zona eleitoral, onde o processo mais antigo ele está com um ano só de tramitação. Então, quer dizer, é algo perfeitamente administrável, está dentro da conformidade, nada a chamar a atenção negativamente, tá? Os documentos hoje, todos eles ingressam via sistema SEI, não existe mais documento físico tramitando na zona eleitoral, o que na última inspeção a gente ainda constatava a existência de documento físico tramitando e a gente não quer isso, a gente quer que tudo tramite pelo SEI, tá? Houve um incremento na força de trabalho em relação à questão do atendente cartorário também, né, o que ajuda a zona eleitoral naquela questão do atendimento ao público. Isso também facilita para os colegas poderem desempenhar, principalmente a chefia de cartório, poder se dedicar muito à questão dos processos em si, né? Certo? A divulgação das informações ao público, que na inspeção passada não existia. A gente verificou que atualmente essas informações estão disponibilizadas nos murais do cartório de forma ostensiva, o que, dentro da nossa perspectiva, é que possa essas informações ficarem claras para o jurisdicionário quando chega para fazer uma operação de alistamento ou transferência, saber qual a documentação necessária, e isso consta no mural do cartório, a gente também observa isso, né? Já em relação, tudo isso foram melhorias que a gente tem observado que em relação
a inspeção anterior ficava a desejar na 22ª Zona Eleitoral. Em relação aos pontos que a gente mencionou, que a gente verifica que pode ser aperfeiçoado, boa parte disso não compete nem à zona eleitoral, mas sim à administração do tribunal, que é em relação à questão à estrutura física do cartório. O cartório é um cartório próprio de nossa propriedade do TRE, mas que precisa de reparos. Então, a gente verificou, por exemplo, quanto à questão da acessibilidade, o cartório não tem rampa. E isso a gente tem que tentar, junto da administração, numa reforma que está próximo, inclusive, que o Ítalo me informou, que eles estão informando que vai ter essa reforma, que já está previsto, já está no radar da administração. E isso também é uma coisa que a gente tem que mencionar, que a administração superior do tribunal, ela tem utilizado as nossas inspeções como referência para fazer os ajustes nas estruturas físicas daquilo que é do tribunal, tentando aperfeiçoar. Logicamente, nós temos limitações de cunho orçamentário, mas que a administração tem feito todo o esforço para tentar minimizar e tentar reparar essas inconsistências que temos apontado nos relatórios de inspeção. Né? Em relação aos banheiros, a gente verifica que tem banheiro adaptado, no entanto, é uma adaptação parcial. A gente verificou, por exemplo, que as torneiras das pias elas não são adaptadas, e aí a gente está fazendo constar também no nosso relatório essa necessidade, se for o caso, de substituição dessas torneiras por torneiras acessíveis. Né? A conservação do prédio como um todo, a gente verificou focos de infiltração, a gente verificou assim de mofo também nessas partes onde tem a questão da infiltração, e que isso pode ser resolvido com a simples pintura do imóvel, né? Que é uma outra coisa que nós colocamos como necessidade de melhoramento. Aí, já falando dos procedimentos do cartório, o que é que se pode melhorar? A gente tem verificado que o cartório não está adotando a frequência de transmissão dos lotes de raio. E aí, isso aí eu peço uma atenção especial para a doutora Mara Huber, porque um lote de raio ele só pode ser transmitido após o deferimento desse lote, né? E eu já combinei com o Ítalo e com as meninas lá de criar uma rotina diária, porque esses lotes, pela determinação do TSE, eles devem ser transmitidos diariamente, por conta que o jurisdicionado ele utiliza a nossa biometria para fins de acesso ao selo ouro do GovBR. Então, para ter acesso aos serviços do governo federal, há necessidade de que esses lotes sejam transmitidos diariamente, para que possam ser processados diariamente, que o próprio eleitor possa acessar esse serviço por meio do GovBR, utilizando da nossa biometria. Então, eu já alinhei com o Ítalo e com as meninas, para que todo dia, no início, a primeira providência que eles devam fazer na rotina de trabalho é disponibilizar a decisão coletiva para a senhora, doutora Mara, para que a senhora tenha toda a manhã para poder avaliar e até o final do expediente assinar para que eles possam transmitir esses lotes diariamente, tá? E uma segunda observação que eu faço em relação ao que a gente precisa aperfeiçoar um pouquinho no lançamento da anotação que a gente sempre faz no nosso cadastro eleitoral de alguns atos jurídicos relevantes. E existe um ASE 540 que se refere a situações que possam ensejar inelegibilidade, né? Em relação a, por exemplo, aqueles crimes que o eleitor é condenado e que tem a sua extinção de punibilidade, mas é um crime que está previsto na Lei Complementar 64, que possa gerar inelegibilidade. Então, a gente tem um sistema específico que ele faz esse lançamento, né? Então, eu encontrei algumas amostras em que esse lançamento não foi feito, né? Não foi realizado, mas também já alinhei com o Ítalo isso aí para, em caso de dúvida, entre em contato com a gente para que a gente possa orientar no lançamento desse AS específico, né? E, por fim, em relação à 22ª Zona, a gente observou que faltou uma informação para eles que eles estavam fazendo o alistamento eleitoral e não estavam coletando o comprovante de domicílio. Eles estavam coletando o comprovante de domicílio apenas de transferências. E eu expliquei para o Ítalo e para toda a equipe que o recolhimento de cópia da documentação de domicílio ele deve ser feito tanto
no alistamento quanto na transferência. Ele tem que ter em mente que deve recolher esse comprovante de domicílio para toda operação em que há o ingresso do eleitor na zona eleitoral, seja por alistamento, seja por transferência. Ou seja, toda aquela operação que há o ingresso de um eleitor na base do Cadastro Nacional de Eleitores da zona tem que ter essa prova de que o eleitor possui o vínculo com o município. O vínculo, seja ele aquele vínculo patrimonial, o vínculo do domicílio eleitoral como um todo, né? Patrimonial, familiar, profissional. E isso aí também a gente conversou e alinhou. Então, é muito pouco que a gente verificou em relação a dependências da zona eleitoral, tá? Isso que eu falo a gente pode afirmar que, comparado com outras zonas eleitorais em termos de inconsistências que a gente encontrou, essa é muito pouco que a gente encontrou na 22ª zona. Em relação à 59ª zona eleitoral, passando agora para a zona de Cristino Castro, era uma zona que era bem mais problemática da última inspeção do que a 22ª zona. Quando a gente foi fazer a inspeção, eu até comentei com o Márcio que a gente achava que a gente ia ter mais trabalho na 59ª zona em razão do histórico da última inspeção. Mas, para nossa surpresa, foi completamente diferente. Completamente diferente. Houve muita melhoria na zona eleitoral. O Tiago e a Ioleide, que é a requisitada, mas a atendente cartorária, estão fazendo um trabalho, de fato, que merece elogios nossos, entendeu? Revolucionaram a zona eleitoral como a zona estava anteriormente. Eu lhe digo, fiquei admirado, falei isso várias vezes para o Tiago e para as meninas lá, porque eles primaram por um zelo com a zona eleitoral, assim, que é de chamar a atenção, tá? Então, para ser mais breve ainda, teve melhoria na força de trabalho, da mesma forma que a zona de corrente, né? Atualmente, a publicação dos lotes lá é uma publicação perfeita em relação ao tempo de publicação disso, dos lotes de RAIS, sempre no dia 1º e no dia 15, como determina a norma, justamente para dar publicidade aos partidos políticos, para que eles já tenham a certeza de que naquelas datas a publicação estará no diário. A certificação das publicações dos editais também, sendo tudo certificado. A questão de fornecimento de informações do cadastro, utilizando o sistema adequado do CIEL. A decisão coletiva, né? Eles têm usado o padrão de decisão coletiva que antes não usava, o cartório não usava esse padrão do próprio sistema, que o sistema já dá uma decisão coletiva para facilitar, e anteriormente a 59ª zona eleitoral não utilizava esse padrão, que às vezes destoava da decisão mais acertada, e aí agora o cartório está utilizando, né? As comunicações de desfiliação também, que a gente tinha muito problema na inspeção anterior, nessa não encontramos problemas. Não foi também localizado trâmite de processo físico, tudo pelo SEI muito organizado, muito bem instruído. O processo judicial antigo, né? Nesse ponto, a data mais antiga é de 2 anos, né? Da 22ª zona foi o processo mais antigo, só tem 1 ano. Na de Cristino Castro, 2 anos, o que também é um prazo razoável. Antigamente, na última inspeção, esse prazo era de 7 anos, ou seja, a gente teve uma redução considerável do trâmite processual, né? Agora, vamos para aquilo que precisa aperfeiçoar. Da mesma forma que a 22ª zona, a questão da frequência de transmissão desses lotes também, tá? O juiz da zona, embora ele não esteja presente, a gente deixa registrado aqui da necessidade, viu, Tiago, de você colocar esse procedimento que a gente alinhou diariamente para que ele possa assinar e esses lotes possam ser transmitidos de forma diária, para justamente não prejudicar o eleitor que precisa da biometria, tá bom? O estoque processual ele está um pouco elevado, mas o Márcio também vai falar um pouquinho do processo, sabe que dá para baixar esse estoque, o processo é uma das coisas que, assim, que a gente pode pontuar que tem que melhorar essa questão processual para dar uma avançada, mas assim vai falar melhor disso. E também a questão do ASE 337 e 540,
que o Tiago estava com dificuldade, dentro da própria inspeção ele mencionou essa dificuldade, e a gente passou as orientações adequadas para que ele possa sanear essas inconsistências que nós encontramos, tá? Então, Ediane, basicamente, o que eu tinha para relatar era isso. Aí, volta a palavra para você, tá bom? Como eu disse no início, né, foram boas surpresas, duas inspeções que nos trouxeram felicidade e cumprimento das tarefas, coisas pontuais, isso é natural, e vamos seguindo aí em melhorar os nossos serviços, especialmente ao cidadão. A palavra está franqueada, quem deseja se manifestar, tanto a doutora Maravilha, a doutora Giovanni, os servidores, quem desejar se manifestar, a palavra está franqueada. Ítalo, você quer falar alguma coisa, Ítalo? Não, doutora, pode falar. Eu falo mais É, à frente, qualquer coisa. doutora Giovânia. Doutora Mara, só além de cumprimentar a todos, né, falar que o Ministério Público, enquanto parceiro, enquanto agente também do processo eleitoral, tem tentado contribuir da melhor forma com relação aos procedimentos que tramitam no cartório eleitoral, né, sempre dando celeridade às demandas que são postas, né, na análise dos RAI, né, nas análise dos processos. O Ítalo sabe que processo com a gente não demora, né, Ítalo? Então, a gente procura sempre dar agilidade a tudo do eleitoral que chega aqui ao Ministério Público Eleitoral e dizer que nós somos parceiros nesse sentido para que a comunidade, né, os jurisdicionados tenham um serviço de qualidade e com celeridade. Assim como atuamos sempre em parceria no processo eleitoral, também nos demais processos que ordianamente tramitam no cartório eleitoral durante o período que não está tendo eleições, como é o caso dos alistamentos, transferências, né? Então, é dizer que o Ministério Público está aí para colaborar no que for possível para a melhoria do serviço público da Justiça Eleitoral para os jurisdicionados da nossa zona eleitoral. Eu também vou falar aqui rapidinho, até por causa do adiantado da hora que nós estamos aguardando aí. Aliás, o pessoal está na sala aguardando lá para a gente continuar uma AINE. O seguinte, eu realmente fico muito feliz com essas conclusões que foram chegadas aí com essa inspeção. Eu gostaria, antes de perguntar, qual foi a última que foi feita? E Ela foi no ano de 2000 e... Deixa eu pegar bem aqui, doutor. Acho que foi 2019. Se não me falha a memória, foi 2020. Pronto. Entendeu? Quando eu pergunto isso, eu queria colocar o seguinte: para mim, fiquei muito feliz com o resultado e, ao mesmo tempo, surpresa. Mas surpresa sim, porque a própria doutora Gilvânia é uma excelente promotora eleitoral, ela já vem de longa data, muito atuante, muito competente, muito presente. E eu estou sem fazer eleição desde 2018. Eu tenho respondido, eventualmente, na saída de colegas, nas férias, remoções que acontecem até baixar edital, enfim. Mas a gente tem conhecimento também pela falta, como você colocou aí, de funcionários. Houveram essas questões também de pessoas que pudessem nos auxiliar, né? E também, que eu acho que é uma das coisas assim que prejudicou muito a zona, como também o própria justiça comum, essa alternância de juiz, isso sofre nesse processo, né? Uma descontinuidade, eu não tenho dúvida. Mas, para mim, diante de tudo, eu estou assim, extremamente surpresa, né? E feliz de que isso ocorra, porque como vocês essas expressões, porque querendo ou não, como vocês disseram anteriormente, junto com a doutora Melissa, de que ninguém era muito, vocês iriam muito mais para pegar na nossa mão, não era Isso. para puxar na nossa orelha. Então, assim, eu fico muito feliz e agradeço penhoradamente a estada de vocês e a gente está lá justamente para tentar acertar. Eu não sei se eu vou continuar muito tempo, né?
Estou aí nesse passado de chuva, enquanto indico baixa de tal, eu vou decidir, porque eu já era para estar aposentada há muito tempo de tudo. Mas aí não tem condição, a gente perde, né? Tem muitas responsabilidades, família, mãe, etc. A gente tem que continuar na ativa. E para isso requer de mim ainda mais esforço, que às vezes eu me sinto até meio que limitada. Ah, gente, não dá para mim continuar e tudo, mas Deus está dando força e que quiçá eu continue mais um pouco, né? Então, assim, novamente agradecer a todos vocês, né, doutora Giovanni, o Ítalo, e outra coisa, eu queria fazer uma ressalva. Eu acho que os grandes atores, né, ainda desses auxiliares que estão aí, que inclusive ainda nem conheço pessoalmente, a própria atuação, né, que eu falei anteriormente do Ministério Público Eleitoral, mas do chefe de cartório, né? Eu acho que a gente tem que debitar, como meu pai dizia, ao Ítalo também, né? O nosso chefe de cartório, a todas essas coisas Isso. boas. Ninguém Doutora, fala só lhe interrompendo aqui para não ser, para que eu não cometa essa injustiça com ele, especificamente. O Ítalo, eu inspecionei quando ele era servidor lá em Gilboés. E lá a gente já tinha identificado a evolução das quando ele assumiu lá, entendeu? E aí ele está trazendo o estilo dele para a 22ª Zona Eleitoral e também é, 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 levando a marca dele. Para onde ele está passando, ele está deixando isso. A gente já conhece o trabalho dele e como a senhora falou, a nossa ideia é segurar pela mão e caminhar junto. Isso aí é uma orientação e uma determinação do próprio desembargador, né? Ele quer que a corregedoria seja próxima do primeiro grau. E a gente tem observado que essa conduta tem feito com que as zonas melhorem, até mesmo mais do que o que a gente espera, porque se desarma, faz as coisas sem temer, né? Procura, quando tem dúvida, procura a própria corregedoria, porque a nossa principal preocupação é que a zona eleitoral também, diante de dificuldades, o que é natural, porque ninguém vai obrigado a saber de tudo, mas diante das dificuldades, busque a informação adequada junto à corregedoria, porque à medida que ela nos procura e que a gente passa a orientação, a gente consegue caminhar junto. E uma zona forte, uma zona com os procedimentos adequados, quem ganha não é só a zona, quem ganha é o jurisdicionado, que é o principal, e toda a justiça eleitoral, porque a gente preza muito pela imagem da justiça eleitoral. A gente é uma justiça que a gente trabalha em cima de uma credibilidade. Se um dia que a justiça eleitoral perder a credibilidade da imagem dela, ela vai estar fadada ao fracasso. Então, é nesse espírito que a gente vai na ideia de caminhar junto com a zona eleitoral, entendeu? Então, assim, o Ítalo, no comando da equipe, com as meninas lá também, no atendimento e no auxílio a ele, a gente tem observado essa harmonia. Isso é muito relevante, a harmonia entre os servidores que estão trabalhando. Isso aí, todo mundo trabalha bem, todo mundo é comprometido, e isso só quem ganha somos todos nós, né? A justiça eleitoral como um todo, entendeu? Uma outra situação que eu também tenho que fazer constar em registro é que houve a presença, inclusive, da OAB aí na 22ª Zona. Quando a gente estava fazendo a inspeção, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Seccional de Correntes esteve presente, fotografou, a gente fez questão de registrar a presença dele, entendeu? Então, esses acompanhamentos, quando a gente abre as portas e que há um controle social, a gente só tende a ganhar, ninguém tem nada a esconder. Então, toda vez que a gente abre as portas da justiça eleitoral para a população em geral, que é a finalidade dessa audiência pública, a gente só tem a ganhar, entendeu? Então, os meninos, voltam a dizer, mais uma vez, a zona eleitoral, as duas zonas eleitorais estão de parabéns pelo trabalho realizado, viu? Então, assim, feliz pelas coisas positivas e aquilo que não estava tanto a contento, cada um puxar para si as suas responsabilidades e, sobretudo, as suas atribuições. No caso aqui que eu vi, em relação ao magistrado, né, ao juiz eleitoral que esteja à frente da zona, no caso a 22ª Zona, essa questão aí dos RAIs, né, que a gente tem não só cobrar, mas também dar o procedimento com assinatura para que seja feito os devidos encaminhamentos, né?
E a gente nunca pode esquecer, viu, Marcelo, é que nós todos somos profissionais, mas nós somos humanos. Nós temos a nossa vida pessoal, nós temos, é tanto que no decorrer dessa inspeção, lá, falando no Ítalo, ele perdeu o avô, né? Com a distância para se deslocar e tudo. Quer dizer, a gente tem que ver esse lado humano, sermos cada vez mais pessoas que tenha essa disponibilidade de ver o lado de cada um pessoal, E se entendeu? colocar no lugar do próximo, No com lugar do certeza. outro. Ter essa empatia, porque eu acho que isso funciona muito, né? Porque nós não somos robô, estamos numa época dessa de IA, que a gente tem que ter realmente muito cuidado para não esquecer a essência da pessoa, né? E com isso eu encerro as minhas palavras e que é só gratidão por tudo, tá bom? Estamos Doutora Mara, eu queria à só disposição. complementar, né, para que o TRE, se possível, pudesse agilizar a reforma, tão esperada reforma do prédio, né, que é um prédio antigo, de 2008, quando ele foi inaugurado. Quando eu cheguei aqui na comarca em 2008, 2009, esse prédio já estava pronto. Então, ele necessita realmente de uma reforma, até para melhor condicionar os servidores, o magistrado, o Ministério Público Eleitoral e atender melhor os jurisdicionados, né? Então, essa Foi bem reforma oportuna, foi bem oportuna. para ontem. Foi bem oportuna, porque, inclusive, eu estando à frente da zona, que eu já tenho 14 anos que estou em corrente, e respondi por um bom tempo, que foram feitas, sabe, algumas reformas. Porque esse problema nós temos, eu não sei se o Ministério Público tem, porque talvez tenha feito com uma estrutura melhor, né? Mas ali tudo era lagoa. A gente teve muito problema de infiltração, foi mudado no prédio aí do eleitoral, foi mudado, inclusive, revestimento, porque caía tudo, fofava tudo, né? Então, assim, inclusive foi dito também que está a caminho aí, né, Ítalo, para que essa reforma seja feita. Eu Sim. conversando com a Artemísia, que é a nossa auxiliar, que queria também dizer que tem sido uma mãe para todos nós, é assim, uma queridinha minha, talvez seja uma das pessoas mais amigas que eu tenho, ou que eu tive e que tenho na comarca de Corrente. Tem sido uma mãe para mim, né? Distante, eu longe da família, sempre sozinha, de filhos, etc. Ela tem sido esse apoio. Aí eu conversando para ver como é que está. Doutora, as coisas que tem aqui foi do tempo que a senhora teve, que a senhora comprou, nós fomos juntos comprar panela, comprar tudo, comprar. É o que ainda tem, tá entendendo? Então, assim, é assim, a gente procura levar para o nosso trabalho como se fosse uma extensão da nossa casa, sabe? E por isso é que talvez, com todas as minhas limitações, né? Às vezes até de conhecimento pela vida. Tem sido muito difícil essa minha caminhada, né? E com filhos com problema de saúde, desde que eu entrei, os dois são diabéticos, insulino dependente, mas graças a Deus estão bem, estão se encaminhando. Enfim, o certo é que talvez o que facilite a minha vida seja essa forma humana e de bastante simplicidade, né, de reconhecimento das minhas limitações, que a gente tem conseguido avançar, né? 35 anos de magistratura. Pois pronto, obrigada. E eu acho que, dado adiantado, da hora que o pessoal deve estar lá, eles estão ansiosos para que a gente retome a audiência. Registrar só aqui, doutora, a presença da doutora Melissa, que ela ingressou na sala. Bom dia a todos. Bem-vinda! Obrigada. Vou pedir desculpa porque já cheguei aqui no final. Eu estava Não. fazendo uma audiência que demorou. Eu estou no dia de instruções criminais e a primeira audiência demorou um pouco mais, que iniciaria às 8h30, teve um probleminha de atraso no início, acaba demorando também no final. E aí era para já ter terminado e veio terminar ainda pouco. Ok. Mas quem trabalha com processo e audiência sabe que isso faz parte do nosso cotidiano. A gente não tem como controlar, principalmente as audiências criminais, que a gente não tem como parar. Mas tudo certo, só para registrar aqui, doutoras, doutores, que a Corregedoria, através do seu corpo de servidores, né, registra
O nível excelente de organização das duas zonas, né? Vejo aqui nos relatórios dos servidores que foram pessoalmente e fizeram presencialmente essas inspeções, né? O Marcelo já passou para mim aqui as impressões, e eu parabenizo magistradas, promotoria, servidores, chefe de cartório, né? Pelos achados, né? Não tem nada desabonador, não tem nada que prejudique a imagem dessas duas unidades de trabalho, muito pelo contrário. Então, queria deixar o registro de parabéns, isso tudo constará no relatório. Relatório nos próximos dias será elaborado pela corregedoria, por mim, né, que subscrevo e verifico tudo no final, e vai para aprovação, para o corregedor levar à aprovação do plenário. Tá certo? Parabéns. Você é uma fofa. Foi de carteirinha. Idem. E aí eu vou voltar a palavra para quem estava realmente conduzindo aqui os trabalhos, porque eu entrei aqui feito beija-flor, entrei rápido para sair rápido, pedindo desculpa, inclusive, para a minha equipe da corregedoria, para os meus queridos, porque eu não gosto de deixá-los sozinhos, mas nos dias de instrução criminal, realmente... E não Adorei quero... você ter falado de entrar com o Beija-Flor, que me reportou Marília Mendonça, aquela música que é a cor mais linda do mundo. Entrei rápido, saindo rápido, igual beija-flor. Ok. Marcelo, com a palavra, Márcio, não sei como é que estava a ordem das falas. Vou devolver, eu já falei, vou devolver. Mas se você quer falar, Não, não, meu amigo. Oi, doutora. Bom dia, doutora Melissa. Bom dia, doutora Bom Mara Rubio dia, querido. e todos, doutora Bom Giovanni. dia. O seguinte, o Marcelo já fez um resumo bem completo, né, do que a gente verificou. Então, assim, a gente destaca, eu gostaria de novamente destacar realmente a excelência dos trabalhos, né? O bom ambiente, né, de trabalho, muito bom ambiente de trabalho nas duas zonas eleitorais, o trato com a magistrada, né? No caso, a doutora Mara Rubio também. O doutor Kleber titularizou recentemente lá em Cristino Castro, mas a gente vê que a coisa está andando bem, né? A gente só, da minha parte, eu só peço atenção especial na questão dos processos. As duas zonas estão muito bem, né? Gerindo bem os seus processos, especialmente a 22ª, né? Que já está, inclusive, atendendo o índice de atendimento à demanda. Mas nós temos uma entrada aí de prestações de contas anuais, né? Estão para entrar até hoje. Então, o que a gente pede é continuar esse controle do estoque, especialmente a 59. A 59 teve uma repercussão por conta de processos de suspensão de órgão partidário que estavam sobrestados, foram dessobrestados e aumentaram o estoque processual lá. O Tiago também nos confidenciou que tinha uma certa dificuldade e muitas dúvidas relacionadas aos procedimentos de cumprimento de sentença, inclusive o processo que é mais antigo lá, que é 2023, né, de 2 anos, é um processo de cumprimento de sentença que reflete apenas no IAD, né, não reflete nos outros indicadores, processo em fase de conhecimento mesmo também, só processo 2024, então são duas zonas que estão fazendo muito bem a gestão processual, mas a gente só pede que continue, né? Continue com esse trabalho e que, especialmente, a Zona 59 tenha esse cuidado em julgar e baixar mais processos até o final desse mês, né? Em que a gente vai ter uma aferição de um prêmio. A gente agora tem 2 prêmios, né? É o Prêmio CNJ de Qualidade e o Selo Justiça Eleitoral, que é muito importante também. Já estão sendo aferidos os indicadores e a gente, numa parcial, a gente está bem, né? O primeiro grau de jurisdição já baixou quase 8.000 processos nesse ano, é um volume muito grande realmente de processos baixados, e isso se deve ao trabalho de todos, né? Especialmente do primeiro grau, dos servidores, dos magistrados, magistradas, da promotoria eleitoral, muito bem representado pela doutora Giovânia, que eu vi que é extremamente ágil, eficiente, célere, né? E isso é fundamental, é preciso
a prestação jurisdicional precisa de todos os atores desse processo, né? Precisa que nós todos estejamos atuando de forma eficiente, da forma que o jurisdicionado precisa, né? Então, nesse sentido, a gente também, aqui no Núcleo de Assistência Processual, nos colocamos à disposição dos colegas para auxiliar, para trabalhar junto, para melhor gerir os processos, e qualquer dúvida eventual que tiver, a gente está à disposição. Mas a questão também da tramitação dos processos nas zonas, a gente quase não viu falhas, né? Questões pontuais mesmo, que já orientamos as zonas eleitorais, né? E aí pedir, já a partir de agora também, o cuidado com as ações que geram cassação de mandato, né? Nós temos um prazo para o julgamento dessas ações, é um prazo de 1 ano, está lá no artigo 97A da Lei das Eleições, e temos 3 ações que geram cassação de mandato em corrente, inclusive a doutora Mara, né, doutora, está instruindo os processos, né? São audiências, inclusive, de instrução desse processo, e lá em corrente temos 6. Então, pedir também, e outra coisa, pedir aos magistrados que acessem o PJE, ou diariamente, ou pelo menos semanalmente, para ver o que é que tem lá para despachar, para que os processos não passem muito tempo sem o impulso oficial, né? E, basicamente, é isso. Parabéns aos colegas, realmente 2 excelentes trabalhos nas 2 zonas eleitorais. A gente gostaria de parabenizar, deixar registrado aqui formalmente que são 2 trabalhos elogiáveis, de fato, e é isso, nos colocar à disposição, que é o que o desembargador, o corregedor tem pedido, a doutora Melícia tem feito também esse trabalho, a Ediane, de estar sempre junto com os magistrados, com os servidores, nos colocando à disposição, que a gente andando junto, colaborando, cooperando, com certeza os resultados estão aí, né? Estão aparecendo, né? Pois muito bem, né? Ratificando o que todos disseram, é parabenizar as 2 zonas eleitorais, os gestores, os servidores, toda a equipe. E, como já dito, estamos aqui à disposição de vocês para auxiliá-los, não é só para apontar problemas, mas para trazer soluções juntos, crescermos juntos, né? E eu não poderia deixar de falar, doutora Mara Ruba, nós estamos com o Datacall eleitoral implantado, um sistema que está aí na nossa página da intranet para acessar ao Pois, Ítalo e ao Tiago. A gente pede que usem esse sistema, que ele dá uma amostra do acervo processual de cada zona. justamente, diariamente, é isso. Uhum. Pronto, que a gente precisa ver se há ainda inconsistências, então a gente pede que vocês fiquem utilizando, mexendo, fazendo os Perfeito. filtros, e em observando alguma inconsistência, nos comuniquem, porque a gente ainda está em fase de homologação, e um momento posterior vai ser lançado os painéis e disponibilizado na internet. Então, nesse momento, a gente está nesse trabalho interno de implantação. E parabenizá-los, né, e vamos seguindo juntos, né, para dar tudo certo aí ao final. Ediane, Doutora Melissa, pois não? só para deixar registrado também para a gente tirar foto para fazer a publicação. Pronto, quem Quem puder liberar quem sua tiver câmera, câmera, quem se puder puder. abrir, tá? Que eu vou printar aqui a tela. Vocês estão me vendo direito aí, então? Estamos, Perfeito, doutora. perfeito, doutora. Tô loura, Não, tô verde. Só com mas está luzes. bem índia, como a Só com senhora falou no luzes. início. Está bem caprichosa. Mas vamos lá. Eu vou começar do 3. 3, 2, 1. Deixa eu ver se saiu direitinho aqui. Um momento. Deu beleza. Beleza. Pronto. Outra coisa, Ediane, a gente não franqueou a palavra zona 59. Tiago, tem alguma ponderação a fazer, Tiago? Se puder ser breve, a gente agradece, porque ambas as magistradas estão em audiência. Eu só queria agradecer. Eu sabia do nosso trabalho, né? Mas eu tinha medo, né? Que é a primeira inspeção que eu passo. Tá E certo. queria agradecer o teu apoio e o do Márcio. Vão me ajudar bastante. Muito Beleza, obrigado. cara. Obrigado, valeu. Inclusive, o Tiago tem, doutora Melissa, uma boa prática, e o Marcelo ficou tão surpreso de estar, da organização da zona, que perguntou, mas, Tiago, você, né, como você faz? Eu olho os relatórios de inspeções de outras zonas, observo
os problemas detectados e já vou corrigindo na minha zona. Então, isso é uma boa prática, né, que a gente Excelente. tem que Já se replicar, inclusive, nos adianta, nossos colegas. já se Isso. adianta aos problemas. Excelente. Então, Muito gente, uma bem. boa semana aí de trabalho, né? Muita paz, saúde a todos e vamos continuando juntos, como sempre, tá? Um Ficarei E aí, abraço. a equipe da corregedoria, daqui a pouco eu chego por aí. Termina as audiências e corro para a sessão, Tá certo. acompanhar o desembargador. Doutora Melissa, diga ao doutor Ricardo que nós, a 22ª Zona, manda um grande abraço para ele. Vou dizer sim, minha querida. Um beijão para você, Tá, para obrigada. todos. Tchau. Ah, Tchau, gente. Obrigado. tchau, pessoal. Bom A dia. gente vai voltar, viu, doutora Giovânia? Viu, Foi muito amigo? aqui. Até mais. Vou botar no outro